Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versos de número 17 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Querido Deus, eterno Pai, louvado, bendito e exaltado, Deus, seja sempre o teu nome. Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade, Deus, que o Senhor nos concede de estar na tua casa, casa de oração, para estudarmos a tua palavra, Pai. E rogamos a Ti, ó Pai, que Teu Espírito Santo venha falar ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, para que saiamos cada vez mais fortalecidos no Senhor. Cuida, Senhor Deus, mais uma vez, colocando diante do Senhor, da família do reverendo Edivaldo, da Rosângela, do Daniel, da Gabriela e também da sua cunhada, Pai. Cuida deles, zela por eles. É o que nós oramos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto pontual, onde eu gostaria de retratar aqui um encontro real com o Senhor Jesus. Nós já tivemos na abertura do nosso estudo, aquele encontro maravilhoso de João Batista com o Senhor Jesus, com as crianças ainda no ventre materno. Mas eu queria retratar nesse texto um encontro real com o Senhor Jesus, que, se nós dermos uma olhada superficialmente nesse texto, percebemos que é um homem próspero que teve esse encontro com o Senhor Jesus, um homem bem preparado, e ele se dirige até o Senhor Jesus para tirar uma dúvida. E ele estava certo que, através dos seus bens, das suas riquezas, que ele poderia conquistar o que quisesse, inclusive conquistar o próprio céu. Mas então, quem era esse homem? Quem era esse homem que, tão importante, de tanta relevância e tão rico, que ele só precisava de mais uma informação para conquistar o céu? Essa mesma passagem do Evangelho de Lucas registra dessa forma, no capítulo 18, no verso também 18. Certo homem de posição. Essa mesma passagem Lucas registra que é um homem de posição, ou seja, ele menciona que é alguém influente na sociedade, é alguém que muito conhecido e importante naquela sociedade naqueles dias. Então não é qualquer pessoa, é alguém de relevância naqueles dias. Mas já no texto que nós lemos aqui de Marcos 10, 17, diz que, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre. Então, além de ser um homem de posição importante, conhecido, influente, ele sabia quem era Jesus. Ele se dirigiu até o Senhor Jesus. Ele se ajoelhou até o Senhor Jesus. Ele reconheceu ele como bom mestre. Aquele homem, com esse gesto, não somente sabia quem era Jesus, mas ele sabia da autoridade que o Senhor Jesus tinha. Porque reconhecer o Senhor Jesus, muitos reconhecem, mas reconhecer a sua autoridade, muitos, por vezes, não o reconhecem. E aquele homem, ao chamá-lo de bom mestre, evidencia ali que ele reconhecia toda a autoridade do Senhor Jesus para esclarecer a dúvida, para trazer a ele a resposta que ele tanto aguardava no que ele poderia fazer para herdar o reino dos céus. Essa atitude nos indica que era um homem que vivia em meios religiosos. A atitude desse homem, ele vivia no meio religioso, conhecendo a vida do Senhor Jesus, ele tinha entendimento quem era o Senhor Jesus, ele convivia nesse contexto cristão,
E o Senhor Jesus faz uma interlocução com ele. Sabes os mandamentos? No verso 19 e 20. Sabes os mandamentos? E o Senhor Jesus vem trazendo ali uma relação dos 10 mandamentos para ver o conhecimento dele, se de fato ele tinha entendimento, sabia de fato com quem ele estava falando. Mas Jesus respondeu, e ele respondeu para o Senhor Jesus: Mestre, novamente reconhecendo a sua autoridade, Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude, ou seja, ele cresceu nesse meio, ele cresceu dentro dessa realidade do cristianismo, ele cresceu vendo o Senhor Jesus, ele cresceu aprendendo do Senhor Jesus, ele cresceu dentro de uma realidade que o fez sentir-se capacitado a se chegar ao Senhor Jesus. Mesmo com todo esse conhecimento, com toda essa vivência, ainda carregava com ele uma dúvida. E essa dúvida era uma dúvida fundamental para a sua vida. E essa dúvida era o que ele faria para herdar o reino, para herdar a vida eterna. E o engraçado é que alguém que cresce no meio cristão, conhecendo do Senhor Jesus, tendo todo o ensino, chegar a ter uma dúvida nessas condições, a gente para avaliar qual o conhecimento de fato que ele tinha, qual era a vivência que ele tinha. Quando aquele homem correu em direção a Jesus e prostrou-se, um fato muito significativo ocorreu naquele encontro. Aquele encontro revelou a sua fragilidade espiritual. Aquele encontro revelou naquele homem que aquele homem, apesar de ter crescido no meio cristão, de conhecer os mandamentos, ele era extremamente frágil espiritualmente, ignorante religiosamente, não compreendendo que, primeiro, que bom é só Deus. O Senhor Jesus precisou alertá-lo que bom somente Deus, e que por si só ele não poderia herdar o reino de Deus. E aqui nós podemos ver uma primeira aplicação nesses primeiros versos. O encontro real com Jesus revela algumas coisas. Esse encontro que ele teve com o Senhor Jesus revelou para esse homem algumas coisas. E revelou nele fragilidades. E podemos ver que esse encontro do Senhor Jesus revela as nossas fragilidades. E aqui eu listei algumas fragilidades que por vezes para nós não são fragilidades, são coisas comuns. Para muitos cristãos é o dia a dia, sem relevância, sem importância. Que por vezes vivemos a vida com Jesus de forma tranquila, porque vivemos nesse meio. Mas eu listei algumas fragilidades que por vezes passam despercebidos. Pecados não confessados. O encontro com o Senhor Jesus revela os nossos pecados. E se esse encontro não revelar, é porque você só está vivendo um momento de religiosidade na sua vida. E há uma exigência quando esse encontro revela os pecados não confessados. A exigência é uma vida de arrependimento. O encontro com o Senhor Jesus também revela uma infidelidade nos dízimos e ofertas. Muitos cristãos e muitos evangélicos, infelizmente hoje, se socorrem do YouTube para tirar dúvidas, quando a palavra de Deus ela é suficiente para esclarecer qualquer dúvida de um cristão. E ali, por vezes, tem ideias totalmente contrárias a uma fidelidade nos dízimos. E muitos irmãos ali se mantêm seguros em informações não bíblicas. Muitos vivem uma infidelidade nos dízimos e ofertas de uma forma tranquila, com a consciência por vezes até tranquila. E os dízimos e as ofertas, elas não são somente para um sustento da vida da igreja. Os dízimos e ofertas, elas devem levar a tua intimidade, fidelidade, o teu culto a um Deus que supre todas as tuas necessidades. E a gente não revelar isso para um cristão é negarmos o que ele precisa entender e conhecer para ser agradável a Deus. Não é o dinheiro, não é o valor, mas é o prazer de poder ser fiel a Deus. E aqui cabe um outro esclarecimento, é dízimos e ofertas. Por vezes algumas pessoas entendem que do dízimo você pode tirar a oferta missionária. Não, o dízimo
é os 10%. A oferta é a do coração, é além dos 10%. E não é questão de dar mais ou dar menos, é questão de você ter paz com Deus. E exige o quê? Que você tenha fé, segurança em Deus. É Ele que garante todas as coisas. E ser fiel nessa área é você ter paz com Deus, é você ser fiel ao Senhor e desfrutar de bênçãos sem medidas, que é a promessa dele que vai abrir as janelas dos céus. Revela outra fragilidade, relapso na comunhão congregacional. Por vezes nós congregamos na igreja por gosto, por momentos, por tipo de atividade ou por pessoas. O nosso relapso congregacional, por vezes, beira essas ideias. Mas nós devemos congregar porque é a ordem do Senhor. Porque aqui, na congregação dos santos e dos justos, justificados em Cristo, é que Ele ordena as bênçãos. É a ordem do Senhor. E por vezes, vivemos uma vida relapsa, primeiro por considerar, vai ter tal coisa? Vai ter. Ah, mas esse estudo eu já conheço. Ah, mas isso eu já vi. Quando Deus quer que você venha aqui ser bênção na vida do seu irmão e abençoar a vida do seu irmão. Considerar se você deve congregar tal dia, ou tal hora, ou tal programa, um cristão não cabe a ele. Não cabe a ele. A exigência qual é? Colocar Deus em primeiro lugar. E tem cristão que fala, não, Deus é o primeiro na minha vida, mas faz uma série de atividades para depois ver se vai dar ou não para ir congregar na família desse Deus. O encontro com o Senhor Jesus nos revela essas fragilidades. E se as fragilidades não são corrigidas, nós temos que avaliar a nossa relação com o Senhor Jesus, o nosso encontro. Mais uma dificuldade aqui, mais uma fragilidade que eu listei aqui, é dificuldades em perdoar. Dificuldades em perdoar. Penso que na família de Cristo, essa era uma situação muito tranquila e muito fácil de se conviver e ter. Até porque a oração dominical diz perdoar os nossos pecados assim como perdoamos aos nossos devedores. Se a nossa relação de perdão de Deus estiver na mesma proporção do nosso perdão aos nossos irmãos, nós estamos muito bem. Mas se a nossa relação de perdão com nossos irmãos estiver deficiente, a nossa relação de perdão a Deus na nossa vida também vai estar deficiente. O encontro real com o Senhor Jesus deve nos levar a refletir, mas não apenas refletir, mas nos levar a mudar de postura. Não para atender a pedido de pastor, e presbítero e igreja, mas para que você tenha uma relação mais séria com o Senhor Jesus. Uma relação mais segura, mais feliz com o Senhor Jesus. Nesse encontro, Jesus continua a interpelar aquele homem no verso 19. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele, de uma forma muito segura, aquele homem de uma forma muito segura, até mesmo que era uma pessoa importante, relevante na sociedade, um homem rico, capaz de fazer bons negócios até, um cara próspero, e com segurança ele respondeu, verso 20, Mestre, tudo isso observo desde da minha juventude, ou seja, eu estou careca de saber dessas coisas, eu sempre soube, eu cresci nesse meio, e com uma altivez com o Senhor Jesus, como falou, olha, não sei se precisa de mais alguma coisa, só queria saber o que precisa para entrar, para herdar o reino dos céus, as outras coisas eu já estou craque, eu já tenho conhecimento, eu preciso saber mais essa situação, o que precisa? Parece estranho alguém se relacionar assim com o Senhor Jesus, né? Mas por vezes é assim que um cristão se relaciona, não dando importância e relevância para a autoridade do Senhor Jesus e quem Ele é para nós e quem Ele representa para nós. Esse homem responde para o Senhor Jesus como quem já possuísse todo o conhecimento e já estivesse com todas as coisas necessárias para embarcar para o céu. Está com a mala pronta para ir para o céu. Só está faltando saber qual é o gate, né, o portão de embarque.
que ele não está achando. E o Senhor Jesus sabe qual é o portão de embarque. Até porque ele mesmo já disse, né? Ele é o portão de embarque. Eu sou o caminho, o único caminho, eu sou a verdade, a única verdade, eu sou a vida, a única vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é o portão de embarque para o céu. E aquele homem ainda estava perdido nessa realidade de ensino que ele tanto já conhecia. Mas um segundo ponto, o encontro real com o Senhor Jesus também revela a necessidade de crescermos espiritualmente. Também relacionei alguns pontos aqui dentro dessa necessidade. O encontro com o Senhor Jesus deve nos levar a desejar ler e estudar a Bíblia, com curiosidade, com desejo de crescer, de ter segurança na fé. O encontro com o Senhor Jesus nos desperta essas coisas. O encontro com o Senhor Jesus faz com que isso faça falta na nossa vida, como um alimento, e que nós vamos buscar para ser saciados nele. O encontro real com o Senhor Jesus desperta esse desejo. O encontro real com o Senhor Jesus também nos leva a ter a convicção de quem é Deus. Bom é Deus. Essa foi a resposta do Senhor Jesus para aquele homem que tanto conhecia desde a sua juventude a palavra de Deus. Aquele homem que conhecia de forma religiosa todo o contexto cristão. Mas ele teve que apresentar para aquele homem que bom somente Deus. A necessidade de crescer também nesse encontro real com o Senhor Jesus, saber quem nós somos diante desse Deus, nos coloca no nosso lugar, nos coloca quem nós somos realmente diante de um Deus que se revela, porque até as escamas dos nossos olhos saírem, até o momento da gente encontrar o Senhor Jesus, nós somos o cara, nós somos a pessoa, nós somos todo empoderado. Mas quando conhecemos o Senhor Jesus, nós temos a oportunidade de saber quem nós somos diante desse Deus revelado na palavra. E aí ajuda a nos colocarmos no nosso devido lugar. O encontro também com o Senhor Jesus revela o desejo de ser cheio do Espírito Santo. A palavra nos diz que nós devemos nos encher do Espírito. Se a orientação é nos enchermos, é porque certamente há possibilidade de estarmos vazios. E estar vazios do Espírito Santo é um risco muito grande para o cristão. Até mesmo porque o diabo está onde? De redor. O diabo está de redor, buscando um vacilo para poder buscar um dos filhos do Senhor. E se nós não desejarmos e não estarmos cheios do Espírito Santo, nós vamos ser sempre uma presa fácil para o diabo. Destruir, matar, roubar, que é o objetivo dele. Esse encontro com o Senhor Jesus também nos traz o desejo de crescer espiritualmente e de sermos fiéis. Sermos fiéis. Já falamos da questão do dízimo, mas sermos fiéis na caminhada com o Senhor. De sermos fiéis a sermos uns servos aprovados, dispostos a servi-lo. Mesmo que aquele homem demonstrando toda aquela ignorância e altivez, Jesus não desistiu dele. Mesmo o Senhor Jesus olhando para ele, falou: ai, criança, você sabe de nada. Você acha que sabe. Você pensa que sabe. Você até expõe algumas coisas que sabe, mas você não sabe de nada. E o Senhor Jesus ainda não desistiu dele. Vejamos nos versos 21 e 22, que diz: E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra,
retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Jesus o amou até o final. Jesus foi com ele até onde pôde, mas ele preferiu as suas propriedades. Ele não conseguiu enxergar que o reino dos céus é muito mais valoroso e precioso do que ele pôde amealhar neste mundo. Ele trocou a riqueza do céu pela riqueza da terra. E entristeceu-se tanto, porque sem Jesus não tem alegria. Ele foi embora com as suas riquezas, foi triste, porque a única alegria que o homem pode ter é no Senhor Jesus. Ele teve a oportunidade naquele encontro de não apenas conhecer o caminho para o céu, para a eternidade, mas de ter plena alegria, de viver uma alegria que talvez ele nunca tivesse experimentado em todo o poderio que ele tivesse naquela sociedade. E assim somos nós, irmãos. Por vezes desviamos o nosso olhar para coisas deste mundo em detrimento às coisas do Senhor. Ficamos na expectativa de realizar muitas coisas neste mundo, sem considerar a vontade do Senhor, sem considerar o desejo do Senhor, sem considerar a nossa vida com o Senhor. E buscamos, por vezes, até em oração, que Ele nos abençoe nessas coisas, que Ele nos abençoe lá no emprego, que Ele nos abençoe na viagem, que Ele nos abençoe dentro do nosso lar, que Ele nos abençoe em nossa família. E por vezes usamos o caminho da oração das 6 horas. Que vocês orem por tudo isso aqui. Porque vocês orem por mim, por essas coisas. Quando na realidade Deus requer que você esteja orando, que você esteja congregando. E enquanto nós estamos aqui, o Senhor Jesus não desiste de nós. Mas vai ter um dia que nós não vamos mais ter a oportunidade de ter esse encontro aqui com o Senhor Jesus e nos corrigir e entender o que esse encontro real com Jesus nos traz. Mas vai ter um dia que nós vamos ter um encontro onde nós não vamos mais ter a oportunidade e possibilidade das correções que a palavra de Deus nos traz. Isaías, se não me engano, 55:6, diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aquele jovem esteve colado ao Senhor Jesus. Ele esteve aos pés do Senhor Jesus. Depois saiu triste da frente do Senhor Jesus. O encontro real com o Senhor Jesus revela principalmente o amor incondicional de Deus pela sua vida. O encontro com o Senhor Jesus revela o amor incondicional de Deus pela sua vida. E a pergunta que nos cabe nessa noite é: o que você tem feito com esse amor? Qual o retorno que você tem dado a esse Deus que ainda não desistiu e que não desiste de você por esse amor incondicional? O que você tem retribuído a Ele? O encontro real com Jesus deve nos trazer a maior alegria que nós podemos ter nesta terra, porque essa alegria, ela vai ser expressada lá na eternidade, através do nosso Senhor Jesus. Amém?